Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto do último domingo do ano eclesiástico, conhecido também como o Domingo Cristo Rei ou Domingo da Eternidade, em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com as palavras da Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Queremos ouvir o primeiro hino da nossa celebração. Ontem ele foi, hoje ele é. Inclinemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, mais um ano da igreja chega ao fim. Estamos no domingo da eternidade, o domingo do Cristo Rei. Na próxima semana iniciamos o tempo de Advento, marcado pela esperança. Te agradecemos que tu nos guiaste até aqui. Em meio a tantos momentos tão diferentes em nossa vida, neste ano que passou, conseguimos seguir adiante, pois tua mão paterna jamais nos deixou. Continua a nos guiar, a nos ajudar, a nos dar esperança, fé e amor. Em nome de Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, ontem, hoje e para sempre. Glória
hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Cristo nunca, glória ao Salvador. Irmãos em Cristo, o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão hoje está em Colossenses capítulo 1, os versículos 11 a 20. O texto diz: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Estas as palavras de Deus para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, como disse no início do culto, este é o último domingo do ano da igreja. No calendário do ano litúrgico, este domingo é conhecido como Domingo da Eternidade ou Domingo Cristo Rei. Neste domingo nós celebramos Jesus, o Senhor, Rei do Universo, Senhor e Rei do tempo e da história, aquele que é eterno, que foi, que é e que sempre será. Por isso, o versículo bíblico deste domingo é o de Apocalipse capítulo 22, que lemos no início da nossa celebração. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, diz Jesus. E o texto de Colossenses 1, que acabamos de ler, está hoje colocado como texto de reflexão, porque trata desta questão, como podemos ver no versículo 16, pois por meio
dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. E João, em seu evangelho, diz isto também, como lemos em João capítulo 1, versículo 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o texto de Colossenses diz que este verbo, Jesus, veio ao mundo e se deu a conhecer as pessoas, como lemos no versículo 20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. E, novamente, o Evangelho de João também diz isso, no capítulo 1, os versículos 5 e 9. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Assim, o Verbo, a luz, Cristo, o Rei, veio para o meio das pessoas, entre nós, veio para a terra, se fez ver por todas as pessoas, se tornou ser humano para nos levar de volta para si mesmo, ou seja, para junto de si na eternidade. Mas nós conhecemos a história e sabemos que a sua tentativa foi frustrada. Seu objetivo não conseguiu alcançar êxito. Ele foi rejeitado pelos seus, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas nós sabemos que a morte não tem poder sobre o Cristo Rei, justamente porque ele é o Criador de tudo o que existe, inclusive da morte. Ou seja, ele está acima de tudo o que existe no universo e nada pode derrotá-lo. Por isso, ele tornou a sua tentativa de trazer todos de volta a si. Esta tentativa que não teve êxito, ele a transformou em vitória sobre a rejeição, sobre a derrota, sobre a cruz que representa a morte, que representa a vitória dos poderes do mal e do pecado. E levantou dos mortos, voltou para o seu lar eterno e deixou dito: aqueles que me receberem como Rei e Senhor das suas vidas terão um lugar especial em seu reino. Assim, ele transforma a sua aparente derrota em vitória. Disse Jesus também que no fim dos tempos, ou seja, quando ele, como Senhor e Rei da história, julgar que o tempo desta terra deve chegar ao fim e que essa terra deve ser destruída, ele descerá dos céus pouco antes da destruição final, reunirá todos junto a si nos ares e levará todos para o seu reino. Por tudo isso, dizemos que Cristo é Senhor e Rei da história. E então vem a pergunta que todos aqueles que acreditam em Jesus fazem:
E também os que não creem também fazem esta pergunta, mas para zombar e fazer chacota daqueles que creem. A pergunta é: se Deus, se Jesus é o Senhor da história, é todo-poderoso, por qual motivo nos deixa sofrer tanto nesta vida aqui na terra? Ora, em sua vinda a este mundo, Jesus nos deu a resposta a esta pergunta. Ele não é o rei da guerra, não faz valer o seu poder pela força, pela imposição, pelas armas, pelo derramamento de sangue. Os profetas do Antigo Testamento já disseram que ele é o príncipe da paz. Ele transformará as lanças, as flechas em podadeiras e em arados. Ele não irá fazer a guerra. Ele não fará valer a lei do olho por olho. Na cruz, pediu ao Pai para perdoar os seus algozes. Do alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é aquele que reina pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor até pelo inimigo. E por não ter conseguido fazer os seres humanos compreender e aceitar esta sua proposta, deixou que o matassem na cruz, oferecendo seu perdão divino a todos que nele creem como Senhor e Rei da vida e da história, mesmo que a humanidade não mereça este perdão, porque a humanidade escolheu seguir seu próprio caminho, da violência, da prepotência, do poder que subjuga e faz sofrer, e este caminho a humanidade segue até hoje. Jesus Cristo, ele que é o Rei da história, ainda não voltou, porque está dando tempo à humanidade para o arrependimento. E também por isso, o nosso texto de hoje diz aos que creem nele, que ele é o Senhor da vida e da história. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Isto é o que nós lemos em nosso texto de Colossenses. E assim, que Deus nos ajude, primeiro, a permanecer firmes na fé, segundo, a suportar o que é necessário suportar, e terceiro, nunca perder a esperança. Cristo é Rei, é Senhor da história e terá a vitória final, e seremos vitoriosos com Ele. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração: Jesus Cristo, esperança para o mundo. Além do presente, alegre futuro anuncia a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aie, 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 aie. Se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa da tua presença que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera é a dor transforma em plena alegria. A nossa espera é a dor transforma em plena alegria. Aie, 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 aie. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aie, aie, aie.
morte e violência. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Ai, 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 ai. Saudade de um mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todos os sistemas que criam palácios, barracos. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Ai, 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 ai. Já temos preciosa semente, penhor do teu reino agora. Futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Ai, 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 ai. Convido para curvarmos nossa cabeça em respeito a Deus, para orar. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este texto bíblico que chega ao nosso coração e outros textos bíblicos que também iluminam a nossa trajetória de vida, a nossa fé, enquanto vivemos aqui nesta terra. Obrigado que tu, através da Sagrada Escritura, dizes que teu Filho Jesus Cristo é o Rei da história. Ele é aquele que reina desde antes da existência do mundo, do universo, e é aquele que terá a vitória final no fim dos tempos. E assim nós queremos pedir-te que Ele esteja conosco, governando também a nossa vida, a nossa história de vida que temos aqui nesta terra, que Ele governe também a tua igreja, para que possa continuar proclamando a sua palavra, que Ele nos dê a força, a firmeza de fé para tudo suportar e também para de ti testemunhar. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus, caminhamos,
caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus.